Capítulo 1048, Rei Azura. Tradução do Koan. Revisão. Niesen Padrin Li Ming continuou avançando com Yan Weber. A cada 10 milhas ou mais que eles avançavam, eles encontravam vários demônios do reino místico. Li Ming abateu sem esforço esses demônios do reino místico. E quanto a Yan Weber, depois que ela superou seu choque inicial e o pânico, ela também começou a mostrar sua própria força formidável. Yan Weber ainda era uma discípula genial do clã ancestral da Fênix. Afinal, embora ela estivesse longe de poder comparar com Li Ming no quesito espíritos de batalha, ela ainda se destacava entre os discípulos da mesma idade. Ela usou a própria força de sua alma para se defender firmemente contra os ataques de vontade dos demônios do reino místico e simultaneamente usou suas verdadeiras habilidades de fogo para derreter seus inimigos. Conforme esse tipo de luta continuava a acontecer, suas ações se tornaram cada vez mais suaves. Esse tipo de luta era um evento comum para alguém como Li Ming. Mas para Yan Weber, na verdade, era uma oportunidade rara para ela se acalmar. Yan Weber era uma personagem extremamente talentosa. Contanto que ela tivesse tempo e espaço para crescer, ela sem dúvida se tornaria uma personagem no Reino Lorde Sagrado no futuro. Mais e mais demônios do reino místico foram refinados e transformados em fluxos de energia. Mas, quanto mais demônios de reino místico eles matavam, menos úteis as correntes de energia que vinha deles se tornavam para melhorar sua compreensão das leis. Isso ocorreu porque muitas das leis dentro dos corpos dos demônios do reino místico eram repetidas e redundantes. Assim, novos entendimentos se tornavam cada vez menos eficazes. Esses demônios místicos comuns estão se tornando cada vez menos úteis. Se nós pudermos encontrar e matar alguns demônios do reino místico com 1000 anos de idade, ou mesmo alguns demônios do reino místico com 10.000 anos, então eles terão uma energia com leis muito mais valiosa. Quando Li Ming falou, seus olhos de repente se estreitaram. Ele olhou para algum lugar ao longe. O que é isso? Assim que Yan Weber viu Li Ming repentinamente agir de forma estranha, ela ficou em guarda. Logo, ela descobriu uma vasta aura surgindo à distância, fluindo e diminuindo, como se uma grande batida de tambor estivesse fazendo com que a distante energia de origem do céu e da terra descesse. O que é isso? Yan Weber ficou chocada. Uma existência tão poderosa, ainda que desconhecida, poderia ser uma grande chance de sorte, mas também poderia ser um desastre, com um risco mortal. Li Ming pensou por um momento e depois disse: fique perto de mim e perto do chão. Contenha sua aura o máximo possível. Nós vamos avançar em alta velocidade. Enquanto Li Ming falava, todo o seu corpo desceu até o chão, aproximando-se do pântano. Ele corria em frente como um peixe seguindo o fluxo do rio. Sua velocidade foi extremamente rápida. Mas de um pouco mais longe, era quase impossível detectar os movimentos que ele criou na energia de origem do céu e da terra ao redor dele. Yan Weber também rapidamente conteve sua aura e seguiu atrás de Li Ming. Depois de voar por um curto período de tempo, eles conseguiram distinguir o pico de uma imponente montanha a uma grande distância. No pântano enlameado, havia na verdade uma montanha negra subindo aos céus. O que era isso? A seriedade apareceu no olhar de Li Ming. Ele rapidamente reduziu sua velocidade. Eram demônios do reino místico. Um grande número de demônios do reino místico. Conforme Li Ming varreu-os com seu sentido divino, ele descobriu que havia dezenas de milhares e até mesmo 100.000 demônios do reino místico espalhados por esta montanha. Embora Li Ming tivesse um espírito de batalha com atributo da energia Hongmeng, uma arma perfeita para matar esses demônios do reino místico, ele ainda sentiu seu couro cabeludo arrepiar quando imaginou enfrentar tantos. Se ele avançasse em direção a esses demônios do reino místico e ficasse cercado por eles, não restariam nem cinzas de seu corpo. Além disso, Li Ming descobriu que alguns desses demônios do reino místico tinham uma cor levemente azulada. Somente os demônios do reino místico que tinham milhares de anos e estavam próximos dos 10.000 anos de idade teriam uma característica tão especial. Esses tipos de demônios mais antigos do reino místico tinham uma força 10 vezes ou até dezenas vezes maior que um demônio comum do reino místico.
Mas as leis em seus corpos também estavam longe do que um demônio comum do reino místico comum poderia comparar. O que é isso? De dentro daquela multidão de 100.000 demônios do reino místico, de repente houve uma erupção de energia que atravessou os céus, avançando diretamente pelo horizonte. Até mesmo as nuvens negras no alto foram afastadas por essa energia. Este tipo de energia definitivamente não era algo que poderia ser emitido por 100.000 demônios do reino místico reunidos. A energia que 100.000 demônios do reino místico poderiam emitir quando reunidos era enorme e grande. Não seria pura a tal nível. Em outras palavras, a energia que Li Ming sentia em sua frente não era apenas massiva, mas a qualidade da pureza também atingira um grau incrível. Os pensamentos de Li Ming dispararam. Ele começou a sussurrar: isso é um demônio místico de 100.000 anos. É um demônio místico de 100.000 anos evoluindo para se tornar um rei Asura. Um demônio do reino místico era uma forma de vida em formato de energia. Eles naturalmente evoluíram a partir da energia deste mundo e também confiavam nessa mesma energia para se sustentar. Se faltasse energia, eles devorariam um ao outro. Normalmente, um demônio do reino místico cresceria até certo estágio e então um novo demônio do reino místico se desenvolveria a partir do seu corpo e se dividiria. Depois, o antigo demônio do reino místico desapareceria lentamente até desaparecer. Já era excelente para um demônio místico real viver até 1000 anos e aqueles que viveram vários milhares de anos eram ainda em menor quantidade. Quanto aos demônios do reino místico de 10.000 anos, eles estavam quase extintos. No entanto, os demônios do reino místico eram semelhantes aos artistas marciais humanos, onde também existiam aqueles gênios entre eles com um destino enorme em seus corpos. Havia alguns demônios do reino místico que nasceram com energia e leis muito mais requintadas e profundas do que outros. Então, porque eles encontraram grandes chances de sorte, eles foram capazes de engolir medicamentos espirituais, pílulas espirituais ou outros materiais celestiais. Eles foram capazes de reunir uma enorme quantidade de energia dentro de seus corpos, mudando as leis dentro deles e fazendo um avanço que prolongava sua vida útil. Quanto mais tempo um demônio místico vivia e mais energia eles devorassem, mais fortes eles seriam. Somente sendo fortes, eles conseguiriam obter tesouros ainda maiores. Por exemplo, aquele coral negro que Li Ming capturou. Se um demônio místico comum tentasse capturar esse coral negro, ele acabaria sendo o alimento deste coral negro. Mas para um demônio místico de 100.000 anos, isso era fácil. De acordo com o compêndio do reino místico da besta divina, os registros mostravam que quando um demônio do reino místico chegasse a 100.000 anos de idade, eles seriam capazes de sofrer uma tribulação demoníaca e renasceriam na forma da encarnação de um rei Asura. O rei Asura era igual a uma potência humana no nível avançado do reino da transformação divina. E, porque um demônio do reino místico era formado a partir de energia para começar, a energia dentro de seus corpos seria 10 vezes maior que a de um humano. Apenas em termos de energia, eles poderiam até comparar com uma potência no nível inicial do reino Lorde Divino. Com a força de Li Ming, ele simplesmente não teria a capacidade de resistir diante de tal existência. Este tipo de demônio do reino místico era além de raro. Na longa história dos 4 clãs das bestas divinas, uma existência tão terrível só foi encontrada algumas vezes. E toda vez que isso aconteceu, aconteceu uma perda grandiosa de discípulos geniais. Naquela época, os ganhos no julgamento de fundação do reino místico definitivamente não foram iguais às perdas. No entanto, isso era apenas para um rei Asura completo. Este rei Asura na frente deles ainda não havia passado por sua grande tribulação. E, mais importante, o rei Asura estaria em seu estado mais fraco depois de passar pela sua tribulação demoníaca, sem muita força para se proteger. Este momento era realmente o momento de ouro para derrotá-lo. Caso contrário, se o rei Asura tivesse o tempo para recuperar sua força, então mesmo um personagem de nível superior como Baidaong acharia difícil matar tal criatura. E, com o cultivo do Baidaong, era impossível para ele entrar no reino místico da besta divina. Nesse momento, o rei Asura se tornaria uma terrível calamidade para os 4 clãs das bestas divinas.
No futuro, se alguma vez houvesse um grupo de discípulos que tivesse o azar de ser transmitida perto de tal ser, seus destinos poderiam ser imaginados. Pensar que encontraríamos um demônio do reino místico que se transformou em um rei Azura. Isso é estranho demais. Se nós pudermos matá-lo e usar sua energia inerente, assim como as leis dentro dela para batizar nossos corpos espirituais, então isso não será muito diferente do que avançar pelas 9 mortes. E esses tipos de leis simplesmente não podem ser encontrados no reino dos deuses. Além disso, a energia poderosa também entrará em nossos corpos e fortalecerá muito o nosso cultivo. Embora esse feito não seja tão grande, ainda nos poupará muito tempo de cultivo. Yanhuer resmungou. Quando ela olhou para o rei Azura, ela ficou extremamente tentada. Mas ela também sabia que querer matar tal criatura e obter a fonte da sua energia era tão difícil quanto ascender aos céus. E mesmo não considerando o rei Azura, ainda havia os 100.000 demônios do reino místico em torno dele. Nesse momento, Li Ming sussurrou em voz baixa: há alguns mestres que chegaram perto. Parece que eles são discípulos do clã do dragão ancestral. Enquanto o rei Azura passava por sua tribulação demoníaca, ele liberou uma energia gigantesca. As estranhas flutuações da energia do mundo podiam ser sentidas a milhares de milhas de distância. O que seria verdadeiramente estranho era se não houvesse artistas marciais atraídos. Clã do Dragão Ancestral. A expressão de Yanhuer mudou. O clã do Dragão Ancestral sempre foi arrogante e insolente em suas ações. Além disso, a força de combate total de seus discípulos superava em muito a dos discípulos do clã ancestral da Fênix. Mesmo alguém tão arrogante quanto o Unoliesh tinha que ser calmo em assuntos relacionados ao clã do Dragão Ancestral, caso contrário, seria fácil para ele sofrer uma perda. Dos discípulos do clã do dragão ancestral que vieram, o primeiro dragão, o sexto dragão, o oitavo dragão, o 12º dragão e o 13º dragão são todos potências do reino mar divino e mestres de alto nível quanto a combate. Nós não somos pários. Especialmente aquele primeiro dragão. Seu cultivo é desconhecido, mas posso dizer que ele é um personagem insondável. Com eles aqui, nossas chances de obter a fonte da energia do rei Azura caíram para 0. O decreto divino do destino apenas classificava os discípulos em ordem com relação ao seu talento, não quanto à força de combate. Um discípulo de nível mais baixo podia não ter o cultivo mais baixo e um discípulo de nível mais alto pode não ter maior força de combate. Li Ming ponderou a situação, não falando. Ele estava bem ciente de que querer aproveitar o tesouro em tal situação estava além de ser difícil. Li Ming não conseguia nem sentir a aura do primeiro dragão. Já que o clã do dragão ancestral havia chegado, isso deveria significar que o primeiro dragão tinha que estar aqui. Essa pessoa devia estar escondida em algum lugar e provavelmente já havia descoberto sua presença. O palpite de Li Ming estava de fato correto. Neste momento, o primeiro dragão já havia descoberto Li Ming. Claro, isso porque Li Ming não estava se escondendo o máximo que podia. Caso contrário, se ele se protegesse completamente no espaço da energia Hongmeng e se escondesse no pântano, seria quase impossível que essas pessoas o descobrissem. 2 peixinhos se misturaram a nós. São os 2 pintinhos do clã ancestral da Fênix. O 12º dragão disse vigorosamente. Ele era alto e tinha um corpo robusto e bem construído. Aos 35 anos de idade, ele era o mais antigo discípulo do clã do dragão ancestral que havia vindo. Embora ele não fosse mais considerado como alguém nas fileiras de discípulos iniciantes, os limites estabelecidos para aqueles que entravam no reino místico da besta divina era baseado no cultivo e não na idade. Assim, 12º dragão ainda foi capaz de vir. E, esses são apenas 2 pequenos bebês na 7ª etapa da destruição da vida. Irmão mais velho, devo ir brincar um pouco com eles. Eles devem sofrer um pouco para que não tentem a algo mais tarde e se juntem ao caos. O 8º dragão disse avidamente ao lado do 12º dragão. O primeiro dragão franziu brevemente a testa. Então, ele sussurrou, não crie nenhum problema. Se não houver um tesouro para entrar em conflito, não cause tumulto sozinho. Os 2 não devem representar uma ameaça para nós. Ainda assim, devemos lhes dar um aviso.
Se finalmente ficarmos perto de caçar aquele rei Azura enquanto ele atravessa a tribulação demoníaca depois de tantos problemas, e então esses dois se juntam em um momento crítico para agitar as águas, fazendo com que finalmente fracassemos no final, então vamos matá-los 10.000 vezes mais. 18º, Vai lhes dê um aviso. Deixe-o sair desta área imediatamente. O primeiro dragão disse. Mas nesse momento, à distância, o rugido alto soou. Este rugido permaneceu no mundo, ressoando entre os céus e a terra. Quando o primeiro dragão ouviu esse som, sua aparência mudou imediatamente. Este som poderia ser o rugido de um dragão. Este tipo de rugido continha um toque ilimitado e ancestral, bem como uma grande majestade que olhava para o mundo com desprezo. Este não era um som que uma criatura normal poderia fazer. Enquanto esse rugido ecoou, o primeiro dragão pôde sentir claramente a linhagem sanguínea dele se agitando, ressoando com aquele som.